de uma certa forma, um relatório que a gente chamou de parecer técnico, que era aquele relatório que não, de uma forma ou de outra, não atendia a todos os preceitos normativos. Então, como isso foi aproveitado pelos corretores de imóveis como uma espécie de cunha, né, para dizer que estariam atendendo a 14.653, a comissão decidiu tirar esse conceito de parecer técnico, deixar só laudo de avaliação, e quando efetivamente você começou a fazer um trabalho e não conseguiu atingir aqueles graus mínimos de fundamentação que a norma exige, você destacaria no laudo de avaliação que não atingiu o grau 1, por isso e por aquilo, né? Continua sendo um documento técnico, ou o mais técnico possível, mas não deixa de estar embasado, pelo menos parcialmente, nos preceitos normativos. Esse é um aspecto muito importante para a nossa atividade, que são os pressupostos, ressalvas e condições limitantes. Isso já estava na norma anterior. Cabe ao avaliador solicitar ao contratante ou interessado o fornecimento da documentação relativa ao bem para a realização do trabalho. Não é de responsabilidade do avaliador analisar a legitimidade da documentação jurídica do bem, nem a realização de estudos, auditorias, exames e inspeções prévias para o desenvolvimento da avaliação. E, em seguida, sempre que o avaliador presumir e assumir situações ou fatos que possam afetar a escolha da abordagem ou o resultado do trabalho, deve deixar claramente expresso no laudo de avaliação os pressupostos considerados, bem como as ressalvas e condições limitantes. E mais um, por favor. Os pressupostos, ressalvas e condições limitantes estão muitas vezes ligados a restrições e limitações do avaliador em desenvolver investigações mais profundas ou em obter os esclarecimentos necessários. Desse modo, convém que tais limitações sejam informadas ao contratante. Então, essa parte da norma, o objetivo dela é proteger o profissional, o avaliador, em função de aspectos que afetam o valor do bem, mas que você de antemão não tem como apurar com todos os detalhes. Então, às vezes, você está avaliando um terreno que você suspeita que tem um passivo ambiental, mas você não é contratado para estudar esse assunto específico. Então, entre os pressupostos e condições limitantes do seu laudo, você vai considerar, olha, acho que esse terreno tem um passivo ambiental, mas eu não vou considerá-lo. Ou se for tão evidente que isso afeta o valor do terreno, aí o melhor é não fazer a avaliação, né, se eximir disso e aguardar que seja feito um levantamento que te dê mais segurança em relação ao resultado da avaliação. Isso vale para uma série de coisas, né? Eu não sei se tem uma lista aqui, ó. Idoneidade das fontes de informação. Muitas vezes você tem acesso a uma informação, você parte do pressuposto que ela seja fidedigna, né? Isso, em geral, a gente está habituado a colocar nos laudos, né, como um pressuposto. Áreas divergentes, muito comum haver levantamento topográfico divergente da certidão do registro de imóveis, e aí você tem que assumir uma posição, consigne no laudo por que você definiu essa ou aquela área. Condições dominiais também. Às vezes você, em função da situação do imóvel e do que consta no registro de imóveis, às vezes dá para você assumir um pressuposto específico na sua avaliação. Outras vezes não dá nem para pegar o laudo, né? Eu já tive um caso que o terreno era uma grande gleba, ela estava perfeitamente definida, georreferenciada, e quando eu fui no local, tinha um condomínio de alto luxo com
casas com piscina, quadras de tênis, enfim, com um loteamento, um desmembramento que não tinha nada a ver com as divisas do terreno. Então, esse era um caso que não dava nem para começar uma avaliação ali. Era evidente que alguma coisa estava errada, né? Na apresentação do laudo, algumas coisas já estavam presentes: identificação, objetivo, identificação do bem, né, identificação da pessoa que encomendou o trabalho. A documentação utilizada para avaliação deve ser citada no documento. Os pressupostos e condições limitantes, isso vai passar a constar formalmente aí dos quesitos do laudo. Dados e informações utilizados, memória de cálculo, método já existia, local e data do laudo e outras exigências previstas nas demais partes. A apresentação ela pode ser resumida, né, conforme o que foi estabelecido com os contratantes, mas aquele corpo geral, mesmo que resumido, ele deve fazer parte do seu documento. A comissão de estudos não está abrindo mão de que o laudo de avaliação seja uma peça técnica, né? Então, ela deve apresentar minimamente, né, a justificativa pela qual você chegou àquele valor. O laudo de avaliação de uso restrito, para quem trabalha aí com imóveis urbanos, ele foi muito usado no passado, e a interpretação que se fazia disso era que o contratante e o contratado poderiam estabelecer qualquer tipo de especificação para esse laudo de uso restrito. Ou seja, estava aberto para você fazer qualquer coisa. Então, a comissão resolveu deixar claro que tudo bem, ele pode ser de uso restrito com relação à confidencialidade, finalidade do laudo e utilização do laudo. Isso pode configurar que ele venha a ser um laudo de uso restrito. Você pode definir: esse laudo só serve para efeito tal e ele não é válido para qualquer outro tipo de finalidade. Ou então, esse laudo ele não pode ser exposto a terceiros. Isso você pode definir e caracteriza um laudo de uso restrito. Agora, ele tem que seguir os preceitos normativos, ok? E, por fim, a questão das desapropriações, em que era um capítulo que estava na parte 2, a gente desenvolveu na parte 2, na revisão dela, mas como desapropriação ela serve para a parte 2, para a parte 3 e para outras partes, a comissão achou importante que isso viesse para essa parte geral. Então, o primeiro conceito é que você não deve ser o juiz da desapropriação. Você deve apresentar aqueles resultados que municiem o juiz para chegar a uma conclusão sobre o caso concreto. Então, o que é dito? Nas desapropriações, convém que já viram que não é obrigação, né? O antigo recomenda-se que as avaliações apresentem como resultados os valores que possam ser adotados para ajuste e prévia indenização, tais como o valor de mercado, o valor econômico, o custo de reedição, o custo de reprodução, entre outros. Isso vai variar de cada imóvel que for desapropriado. E devem ser apreciadas circunstâncias especiais, quando cabíveis, tais como as alterações de vocação, forma, uso, acessibilidade, ocupação e aproveitamento, que é também uma coisa que já normalmente se faz, né? Nas desapropriações parciais, você tem dois caminhos: um que é a utilização daquelas considerações do valor antes e do valor depois da desapropriação, considerada uma determinada data, né? E a outra possibilidade, que seria você avaliar apenas a parte do imóvel que está sendo desapropriada. Bom, e por fim, deixar para vocês aqui alguns caminhos para participar desse processo de discussão.
Esse slide aí está evidentemente... não, ele está atualizado, sim. A próxima reunião da parte 1 vai ser na quinta-feira, nessa quinta-feira, 28 de novembro, às 10 horas, lá no IBAP São Paulo. Quem tiver a oportunidade de estar em São Paulo nessa época, é muito interessante participar dessas reuniões. Se não puder, tem 2 caminhos. O primeiro é se inscrever no Live Link da BNT. No site da BNT, no canto inferior direito, tem um botãozinho, um ícone de acesso ao Live Link. Lá vocês podem se inscrever na comissão e, a partir daí, ter acesso a toda a documentação que transita dentro dela. Tem tudo lá, todas as atas, todos os documentos de proposta, todos os textos consolidados. E vocês podem também se comunicar, se tiverem qualquer tipo de sugestão ou crítica, né? Se comunicar diretamente através do Live Link. Outra possibilidade é participar de um Yahoo grupo que se chama Perícias e Avaliações, que é coordenado pelo Grandisc e pelo Marcelo Rossi, lá do IBAP São Paulo, e onde as atas de todas as reuniões são publicadas, né? Qualquer tipo também de crítico, de sugestão, vocês podem mandar para esse Yahoo grupo que nós receberemos. E, por fim, participando da consulta nacional, né? Quando o texto ele estiver finalizado pela comissão, ele será colocado em consulta pública durante 3 meses, se não me engano, e fica o texto proposto fica no site da BNT, à disposição de todos, e vocês podem, utilizando também o site da BNT, fazer o seu voto, né, de aprovação com restrições ou de rejeição, dizer as justificativas. Isso tudo volta para a comissão de estudos, que passa a rediscutir. Já houve projeto aí na Comissão de Avaliação de Bens que a gente voltou a estaca zero, porque as críticas foram de tal forma atingir um projeto com tanta profundidade que o melhor foi reiniciar a discussão. Então, até isso pode ocorrer. Então, não se eximam, né, de mandar informações, críticas e sugestões, seja através do Live Link, seja através do Yahoo Grupo, ou então participando da consulta nacional. E se tiverem oportunidade de estar em São Paulo, na época das discussões, melhor ainda. A discussão presencial é bastante rica, vários de vocês já participaram dela, né? E sabem que é um processo que todo mundo ganha. Gente, então era basicamente isso que eu queria colocar. Obrigado aí pela atenção. A gente vai fazer uma alteraçãozinha, não é isso? O Gilson vai fazer uma pequena apresentação em PDF também. Então, passa o material ali para o rapaz, por favor. Enquanto eu vou fazendo... eu me esqueci de informar aos senhores que o professor Saboia, ele foi fundador da Sóbria, foi junto com o Sérgio Antão Paiva, e o primeiro presidente da Sóbria. Hoje ele é presidente emérito. E o Ronaldo Foster já chegou. Olha só. Está sentado aqui. Ele é conselheiro do Instituto de Engenharia Legal, já foi presidente do conselho 300 vezes, né? Foi quem fez a obra, não só o projeto da nova sede do Instituto. O Instituto foi aqui antigamente, está no clube. E não só fez o projeto, como acompanhou a obra, assim, diariamente. E foi ele quem recebeu aquele prêmio que a gente citou várias vezes, me ajuda aqui Appraisal Institute, na 20ª, falei que eu ia errar,
25º Congresso da UPAV Miami, tá? Sobre imóveis de patrimônio histórico, não é isso? Agora, então, não, vou falar rapidinho mesmo, porque a gente está com tempo. Eu queria dizer também que o Clube de Engenharia se sente extremamente honrado com a presença de todas essas pessoas assim ilustres e competentes, que eu não falei no início para tentar agilizar, e vamos dar a palavra ao Gilson Lima para fazer a sua apresentação. Pessoal, boa noite. Eu montei numa apresentação um panorama do Congresso, para quem não esteja lá e para quem quer se inteirar do assunto, que continua na internet, continua disponível, então dou uma geral para vocês. Só corrigindo aqui, que a Yara já falou no início, meu nome é Gilson Lima, né? Tem um Lima ali em negrito. Não, porque na programação veio Gilson Martins, tá? Aqui em termos de participação, né? Tivemos 527 profissionais lá inscritos no Congresso, né? E a distribuição por estado. E a gente vê aí que o Rio de Janeiro não ficou muito mal, tiveram 62 profissionais do Rio de Janeiro, o que é um percentual relativamente grande ali, se você for ver o conjunto lá, competindo lá com São Paulo, 61, perdeu, a própria Santa Catarina, 68, né, ganhou por pouco. Quer dizer, nós não fizemos feios em termos de comparecimento ao Congresso, né? Só para a gente sentir que os cariocas estão correndo atrás da informação, né? Não sei se aí quantos são da Caixa, né? Mas tem pelo menos 62. Não acredito que tenha tantos assim da Caixa do Rio lá, né? Da Caixa do Rio, quem estava? Só 3 do Rio da Caixa. Então não foi Caixa que colocou essa turma lá, né? Então só para destacar que os cariocas estão participando. Bom, tem um programa oficial, né, que foi seguido lá. Teve uma atividade pré-congresso, que são cursos, né, workshops que ocorrem antes. Teve até uma prova de certificação, que o IBAP Nacional criou uma certificação. Quem quiser se certificar e ganhar um certificado, tem lá uma burocracia, uma prova, você passa a ser certificado pelo IBAP, né? Em termos de atividades, tiveram atividades em 3 áreas, né? A parte de avaliações, a parte de perícia e a parte ambiental também. E tinha muita coisa em paralelo, ou seja, é difícil você conseguir ver tudo no Congresso. Você tem que decidir, porque aquilo tudo ocorre em paralelo, né? Por exemplo, a parte da manhã tem 3 atividades para você escolher, né? Segue o almoço lá e já tem 6 atividades para você escolher. E no final é que tem a parte de apresentação dos trabalhos técnicos, são os trabalhos que foram escritos por profissionais e que